CPI da Covid agora com mais um intervalo, daqui a pouquinho nós vamos continuar acompanhando. Antes disso, vamos conversar com o Gaudêncio Torquato, que é consultor político. Gaudêncio, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde aos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Bom, Gaudêncio, nós conversamos antes do início da CPI, depois dos depoimentos que nós já tivemos até agora, inclusive o de hoje para lá de tumultuado. Qual a sua avaliação em relação a possíveis desdobramentos políticos? O depoimento do Fábio Weingarten hoje esquentou um pouco o clima, né? A partir da questão que foi colocada para ele, em relação à verdade, se ele teria dito à Veja, se ele confirmaria aquela entrevista que ele deu à Veja ou não. Então, na minha visão, o X da questão vai depender dessa entrevista dada à Veja. O senador Maurzi já pediu à Veja a entrevista gravada, e aí vão tentar comprovar que ele mentiu. E se ele mentiu, aí o caldo vai entornar, porque ele poderá receber pedido de prisão, Denise. Então, veja bem, o caso agora, vamos dizer, está sobre o aguardo dessa entrevista. Acredito que os governistas gostaram muito do depoimento dele, na medida em que ele mudou o tom daquela entrevista para o de hoje. Hoje nós vimos um ex-secretário da comunicação mais suave, tentando dizer que não sabe muito, não é competência dele, enfim, tentando se desviar do tiroteio. Agora, vai ser reconvocado depois dessa audição, dessa peritagem na entrevista que ele deu à Veja. Então vamos verificar. O depoimento ontem do almirante Antônio Torres Barra foi muito sincero, na minha visão, muito equilibrado, muito ponderado, e realmente conquistou aí o próprio plenário, os 7 oposicionistas, 4 oposicionistas independentes, são 7 no total, e os governistas saíram bastante decepcionados, porque o Antônio Barra Torres confirmou, evidentemente, o tom da ciência contra a cloroquina, o afastamento social, enfim, ele deu aquelas respostas já de tanta expectativa junto ao plenário da Covid. Se imaginava até uma posição diferente dele, porque ele participou de eventos com o presidente Bolsonaro sem máscara. Ele disse até que se arrependeu de ter feito isso pelo exemplo ruim que ele passou, não é? Agora, em relação à cloroquina, a própria Anvisa já tinha se manifestado na época de autorização, inclusive, das vacinas, se posicionando a respeito do medicamento que não teria comprovação científica para utilização no tratamento do coronavírus, né? Pois ele apenas confirmou o que ele já vinha dizendo, entendeu? Inclusive, mostrou arrependimento pelo fato de ter acompanhado o presidente antes mesmo do início da gestão dele na Anvisa, né? Naquele evento que houve em Brasília de helicóptero, ele acompanhou o presidente, arrependeu-se desse ato e passou realmente assim uma impressão de um gestor tranquilo que apoia a ciência. O fato, por exemplo, de ele não ter aprovado ainda, a Anvisa não ter aprovado ainda a Sputnik, também foi considerado um ato interessante, uma decisão interessante na medida em que faltam dados sobre a vacina Sputnik da Rússia. Então, acredito que vamos agora esperar pelo depoimento da Pfizer, amanhã a Pfizer vai convocada, e algumas situações deverão ser confirmadas ou não, né? Particularmente essas reuniões acontecidas entre a Pfizer, 3 encontros acontecidos entre a Pfizer e o Fábio Weingarten, né? E vamos então esperar se virar. Na minha visão, as coisas ainda vão esquentar muito, né? Até é possível se ouvir algum pedido de prisão, Denise, nos próximos tempos aí. Agora, pode ser feito esse pedido de prisão? Haveria já informações suficientes? No caso de Weingarten, por exemplo, haveria necessidade da gravação da entrevista que ele deu à Veja? Pois dependendo dessa peritagem, vamos dizer assim, nessa entrevista, ele poderá ser considerado mentiroso ou verdadeiro, né? Particularmente quem está interessado nessa questão é o senador Renan Calheiros, que já o ameaçou, já deixou nas entrelinhas que poderia pedir a prisão dele se houvesse constatação de mentira. Também o senador Omar Aziz parece muito afiado, vamos dizer, com o próprio Renan. Enfim, e o senador Randolfo Rodrigues também. Os 3
estão muito afinados, falando a mesma linguagem, e querem chegar a uma situação objetiva. Eles estão tentando evitar, Denise, na minha visão, uma grande pizza com muitos sabores ao final, entendeu? Eu acredito que a luta será exatamente essa. Vai ter resultado ou não vai ter resultado? E resultado, para alguns, significa punição a um ou a outro, não é? Mas, particularmente, eu duvido da possibilidade, por exemplo, do impeachment. É um pedido muito arriscado, na medida em que o governo conta com um rolo compressor muito grande a partir do Centrão e com a maioria, vamos dizer, na Câmara, né? Então, acho muito difícil, mas, de qualquer maneira, certo resultado vai aparecer. E essa gravação, essa entrevista gravada para a Veja, ela vai ter resultados, sim, concretos. A não ser que ele tenha mentido para a Veja, não haja essa gravação, ou o depoimento tenha sido diferente, né? E agora que ele mantém essa posição em relação a isso, peça desculpa à Veja, seria uma forma de escapar juridicamente. Pois é. Agora, uma dúvida, por que ele não agiu anteriormente, Denise, em relação à Veja? No dia seguinte, na segunda-feira, ele deveria ter providenciado uma carta de resposta, contrariando a Veja, dizendo, olha, eu não disse bem isso, papapá, mesmo nas gravações, se você não ver que eu não disse isso. Então, trata-se, portanto, de uma situação que eu acho que ele está entre a cruz e a caldeirinha. Ele não está em boa situação, não, porque a gravação não pode ser negada, né? Se a voz dele está lá respondendo daquela forma, respondeu responsabilizando o ministro Pazuello pela má gestão na condução da pandemia, eu acho que essa situação aí não pode ser desmentida se ele disse isso e a Veja colocou com todas as letras na boca dele. Ele poderia ter tomado alguma providência, como você disse antes. Gaudêncio, eu peço que você continue nos acompanhando, continue junto com a gente. Nós vamos acompanhar agora a CPI da Covid. Quem está falando é o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe. Continua falando o senador Rogério Carvalho, que é do PT do Sergipe. A gente vê que os senadores têm se alongado também nas exposições antes de passarem mesmo a parte de perguntas para o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten. E, Gaudêncio, para nós encerrarmos, você vê aí um palanque político que possa ter desdobramentos para o presidente Bolsonaro, não um processo de impeachment, mas a questão de desgaste, de opinião pública. A gente vê que tem muita gente acompanhando a CPI da Covid. Nós estamos vendo aqui os nossos telespectadores, ouvintes acompanhando com interesse em relação ao que está sendo discutido. Para fecharmos, qual a sua expectativa em relação a isso? Certamente terá alguma consequência sobre a imagem do presidente, Denise. Como você colocou muito bem, há uma audiência muito vasta em relação à CPI da Covid. Por exemplo, hoje, discute também a reforma tributária. Então, não chega nem a 1.000 pessoas, aqueles assistentes da reforma tributária, segundo o ex-deputado Rauli, que me comunicou isso, enquanto mais de milhares estão assistindo a CPI da Covid. Ora, esse processo todo, quer dizer, esse fluxo de informações, de debates, denúncias, eles, de uma certa forma, vão convergir para a imagem de alguém. A gente vai conseguir adensar, acirrar a polarização entre bolsonaristas, o neobolsonarismo, o bolsonarismo que, de uma certa forma, continua se sustentando bem, segundo as últimas pesquisas, em torno de 30%, mas as oposições vão também engrossar o seu discurso. Então, nós vamos ter um segundo semestre praticamente voltado para a polarização política, as articulações. Acredito que vai haver um certo desgaste, e é possível que esse desgaste também contribua para a busca de um nome que possa ser considerado a virtude, o meio, in virtus medium, a virtude está no meio. Então, eu acredito que o presidente Bolsonaro vai realmente receber algumas sequelas, vai ter sua imagem manchada. Particularmente, certo. Por exemplo, se o ministro Pazuello não for bem, Denise. Imagina o que vai acontecer se o ministro Pazuello, por exemplo, fizer alguma declaração em sentido contrário ao que se sabe sobre ele, o próprio ministro Pazuello pode receber voz de prisão. Você imagina que crise nós vamos ter aí, Denise? É uma coisa muito maluca, não é?
general ser preso numa CPI da Covid. Tem toda uma estratégia para dar imunidade e segurança para ele, se ele for prestar mesmo depoimento. Mas é isso, eu agradeço muito a participação do Gaudêncio Torquato, que é consultor político. Gaudêncio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, a você. Então, uma boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan.